Crianças, tão bom ter vocês aqui em mais um Clube Bíblico e nesse momento especial, que é o momento da nossa história. Mas antes eu quero contar para vocês sobre 3 meninas que frequentaram o Clube de Boas Novas há um tempo atrás. Ana, repete comigo, qual é o nome da menina? Ana, Margarida e a Jane. Sabe, crianças, essas 3 meninas estavam indo para o Clube de Boas Novas quando elas entraram no supermercado, pertinho da casa da irmã Ada, que tinha um Clube de Boas Novas. Lá dentro do mercado, sabe o que elas fizeram? A Ana ficou só observando. A Margarida roubou um pacote de amendoim, colocou no bolso sem o dono do mercado ver. A Jane pegou uma maçã e colocou no bolso dela também. E foram embora pro clube. No meio do caminho, elas começaram a chorar. Elas começaram a se sentir muito incomodadas com aquilo. E quando elas entraram no clube chorando muito, a professora do clube, a dona Ada, olhou assustada para elas e falou: o que aconteceu com vocês? Aí a Jane falou assim: Deus vê tudo que a gente faz, mas chorando muito, soluçando. Aí ela falou bem carinhosamente: vê sim, ele vê tudo. A gente entrou no supermercado e eu roubei uma maçã quando o homem não estava vindo. Aí a Margarida também chorando muito. Sabe quando a gente chora muito e fica soluçando? Ela estava soluçando, ela falou: e eu peguei um pacote de amendoim e agora Deus viu tudo. E aí a Ana, que não pegou nada, lembra? Começou, também estava chorando e falou: eu não peguei nada, mas eu comi o amendoim e comi a maçã com elas. Então quer dizer que eu sou tão pecadora quanto elas. E agora Deus viu tudo. O que vai ser da gente? E aí as outras crianças, eu imagino que as outras crianças devem ficar tudo assustadas, né? Dona Ada pegou as 3 meninas, levou elas no cantinho lá, bem sossegado, e explicou para elas o que elas tinham feito de errado. Sabe, aquelas meninas, elas tinham recebido Jesus como Salvador na aula anterior do Clube Bíblico. Por isso que elas se incomodaram. Por isso que elas perceberam que elas estavam deixando Deus triste, deixando Deus zangado com aquele pecado. Quando acabou aquele momento, depois que Dona Ada explicou tudo, as 3 se ajoelharam e pediram perdão para Deus. Mas quando acabou a aula, a professora levou elas no mercado, contou tudo o que aconteceu para o dono do mercado. Elas pediram perdão para ele e pagaram o valor pelo pacote de amendoim e pela maçã. Sabe, a Bíblia nos conta a história de um homem que também foi tentado. Mas o que será que aconteceu com ele? A Bíblia fala que a gente precisa estar com o Senhor, conhecer o Senhor, para que a gente possa perceber, sentir como essas meninas sentiram, que elas erraram, que elas pecaram. Vocês lembram da nossa aula passada? Quando a gente contou aquela maravilhosa história, quando o exército de Israel conquistou aquela cidade. Quem é que lembra o nome da cidade que foi conquistada? Jericó, meninas. Olha bem aqui no nosso mapa, tá vendo? Eles cercaram a cidade e conquistaram aquela cidade. Que coisa maravilhosa, não é? Mas vocês lembram também que nós vimos na nossa aula que depois que eles conquistaram a cidade de Jericó, tinha aqueles muitos objetos que ficaram lá da cidade, não foi? Que a Bíblia chama de despojos, as coisas que sobraram da guerra. E vocês lembram que Deus deu uma ordem a Josué? Deus falou para Josué o quê? Ninguém pode pegar esses objetos. Esses objetos são consagrados para a adoração de Deus. Iam ser levados para a casa do Senhor. Então nenhum homem de Israel, nenhuma pessoa poderia pegar para si e guardar aqueles objetos. Essa foi uma ordem que Deus deu. E os homens precisavam obedecer. Mas no meio do exército de Israel tinha milhares de homens. E entre esses milhares de homens tinha um homem chamado Acã. Vamos falar junto comigo esse nome? Acã. Acã. Não esqueça o nome desse homem. Sabe o que esse homem fez? Esse homem fazia parte do exército de Israel. Ele conhecia Deus vivo, Deus de Israel. Mas quando ele estava lá,
no meio daquela conquista de Jericó, ele viu alguns objetos que encheu os olhos dele. E ali ele se sentiu tentado em ficar. Sabe, crianças, naquela época, Babilônia era um lugar muito rico. Um lugar de coisas importantes, de pessoas ricas e importantes. E quando ele viu uma capa que tinha sido feita na Babilônia, uma capa da Babilônia, ele olhou, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele deve ter pegou aquela capa e falou: como seria bom ter uma capa que foi feita na Babilônia. Mas ele não viu só a capa. A Bíblia conta que ele viu uma barra de ouro. E aí ele pensou: ai, como seria bom se eu tivesse, né? Ter um tesouro guardado. Ele estava se sentindo tentado. Mas ele ainda viu também uma barra de prata. E aí ele olhou para todos os lados e pensou assim, ó. Eu imagino que ele... Como era o nome dele mesmo? Acã. Eu imagino que Acã deve ter olhado e feito assim, ó. Ninguém está me vendo. Eu vou levar. Eu vou enterrar lá na minha tenda. Ninguém vai saber que foi eu que peguei. Porque vai ser muito bom eu ter isso aqui comigo. Então, a Bíblia diz que Acã pecou. Porque ele pegou os objetos que Deus havia dito que não era para pegar. E Acã foi para sua tenda. E aí lá ele abriu um buraco no chão. Ele enterrou primeiro a prata, o ouro e a capa por cima. E ele cobriu com terra aquele lugar. E ele achou que ele estava salvo. Ah, crianças, Acã foi tentado e desobedeceu ao Senhor. Mas sabe, eu e você também, muitas vezes, nós somos tentados. Muitas vezes, eu e você também passamos por tentações como Acã. Você que já tem Jesus morando no seu coração, Deus pode ajudar você, que já é salvo, a vencer as tentações. Mas o que é a tentação, tia Miriane? Você pode me perguntar. Sabe o que é tentação, crianças? É quando eu quero fazer uma coisa que eu não posso fazer. E aí eu vou lá e faço. Você, como criança, pode pensar aí em algumas coisas que você é tentado. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias. Por exemplo, quando você está em casa e seu pai vai tomar banho, aí ele tira do bolso a carteira, deixa lá em cima da mesa. E aí você pensa: se eu pegar um dinheiro na carteira do meu pai, ele não vai nem perceber. Ou então lá na escola. Seu colega chegou na escola todo feliz e ele ganhou um celular novo. Um iPhone 10, né? O telefone top que tem aí, crianças, não é verdade? E aí, o que seu coleguinha faz? Deixa o celular lá na carteira dele e vai no banheiro. Aí você pensa: se eu pegar esse telefone, ele não vai saber que fui eu. Eu posso botar uma capa diferente. Ninguém vai saber que fui eu. Mas às vezes também na sua escola ou lá na igreja, o seu coleguinha esquece um brinquedo bem legal que você gosta muito. Aí você olha, ninguém sabe, né? Pega porque você gostou do brinquedo. Sabe? Uma vez o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos a fazer uma oração. Olha bem, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 13. O Senhor Jesus ensinou eles a orarem desse jeito, ó. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você que tem Jesus morando no seu coração, quando isso acontecer, lembre-se, Deus pode ajudar você que já é salvo a vencer as tentações. Você que já sabe ler, você pode ler comigo essa frase? Deus pode ajudar você que já é salvo a vencer as tentações. Assim como eu e você somos tentados todos os dias, Acã também foi tentado. Mas Acã pecou, ele roubou, ele escondeu os objetos que foram ordenados pelo Senhor, para que ele não pegasse. Sabe, crianças, Deus ficou muito irado.
que é irado, tia Meliane? Quando você fica com raiva. Sabe quando sua mãe ou seu pai fala pra você não fazer uma coisa e você faz e ele fica com muita raiva e põe você de castigo, muito bravo? Deus ficou irado, muito chateado com o pecado de Acã. E aí, Josué tinha conquistado lá com o exército de Israel a cidade de Jericó. Eles precisavam conquistar outra cidade. Olha bem aqui no nosso mapa. Eles estavam aqui nessa redondeza de Jericó, tá vendo? Ó, vou passar mais pertinho, porque não é tão grande o nome. E aí, Josué levou o seu exército, mandou alguns espias. O que é espia? Aquelas pessoas que vão lá como fiscal. Vai lá espiar outra cidade. Sabe qual era a cidade? Ai. Olha bem, Jericó tá aqui, Ai tá aqui. Tá vendo? Bem perto, mas era distante, né? Josué mandou o exército ir lá. E aí, o exército de Israel, eu imagino que eles estavam todos felizes. Conquistamos Jericó, né? Foi uma festa muito maravilhosa aquela conquista. Quando eles chegaram e viram que Ai era um lugar pequeno, que não tinha muitos homens. Então eles ficaram, eu imagino assim, que eles devem ter se sentido um pouco orgulhosos. Se a gente conseguiu conquistar Jericó, a gente vai conseguir conquistar Ai. Então eles chegaram para Josué e falaram assim: Josué, não precisa muitos homens, não. A gente vai conquistar a cidade de Ai facinho. É pequeno, tem poucos homens. Então, Josué, aí eles falaram assim: você pode mandar 2.000 ou 3.000 homens apenas. Josué mandou 3.000 homens para conquistar Ai. Ah, crianças, o exército de Israel saiu todo pronto para essa conquista. Eles estavam muito confiantes que eles iriam conseguir conquistar, que seria fácil conquistar aquela cidade de Ai. Mas sabe, quando eles chegaram em Ai, eles foram derrotados, crianças. A Bíblia diz que o exército de Ai botou o exército de Israel para correr. E eles corriam para sair da cidade. Eles foram expulsos daquela cidade. E a Bíblia fala ainda que o exército de Ai matou 36 homens do exército de Israel. Ah, o povo ficou muito triste. O povo ficou profundamente triste com aquela derrota. E quando eles chegaram lá e foram dar o relatório, né? Porque eles saíram para uma guerra e quando eles voltaram, eles precisavam dar o relatório para quem? Josué. Quando eles chegaram e falaram para Josué o que tinha acontecido, que eles tinham sido derrotados, Josué entrou em desespero. Josué naquela hora chamou os líderes religiosos, os homens mais velhos, que a Bíblia chama de anciãos. E ali eles se prostraram. Aquele povo todo reuniu junto com Josué e começaram a clamar a Deus. Eles começaram a desesperar. Pensa aí, quando você está preparado para fazer uma prova de matemática na escola, que você tem que passar e você não passa, você não fica desesperado? Foi muito pior, tá, crianças? E a Bíblia conta que Josué se prostrou. Josué colocou o seu rosto no chão, lá na arca, na presença da arca do Senhor. E aqueles líderes religiosos estavam com Josué naquele momento. E aí a Bíblia diz que Josué, em desespero, ele clamou a Deus e falou bem assim para Deus, ó: Senhor, eu vou ler aqui diretamente na Bíblia, tá, criança, para vocês. Ele falou assim: Deus poderoso, por que o Senhor nos trouxe aqui para que nós morrêssemos? E Josué estava muito triste, muito... Sabe, tem uma palavra que a Bíblia fala que ele estava devastado. Ele estava lá assim, totalmente arrasado, triste, muito triste. Porque o exército tinha sido derrotado. Mas Deus, lembra que Deus estava irado com o pecado. Como era o nome do homem? Acã. Deus estava irado com o pecado desse homem. E quando Josué estava ali, clamando a Deus, Deus virou para Josué e falou o seguinte: olha o que Deus falou para Josué. Espera aí que a Bíblia da tia abriu na página errada.
Ele falou bem assim para Josué: por que você está prostrado com seu rosto no chão? Levanta, Israel pecou. Eu imagino que quando Deus falou assim para Josué, Israel pecou, ele deve ter falado: como assim? Sabe como? Deus falou para Josué: ele pegou os objetos que foram designados para a casa do Senhor e que foram ordenados para que ninguém pegasse. Ah, crianças, eu imagino que naquela hora Josué deve ter ficado. Eu fico imaginando a cena, sabe? Ele falou assim: meu Deus, o que é que eles fizeram? O quê? Como foi isso? Quem fez isso? Ah, Deus estava irado. Mas Deus mostrou para Josué que tinha o que tinha de errado. Por que eles perderam aquela guerra lá em Ai? O pecado de um homem deixou Deus irado. Assim também como o meu pecado e o seu pecado deixa Deus muito, muito zangado. Sabe por quê? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas que existem. Deus, ele criou tudo com muito amor. Sabe, Deus criou o céu, Deus criou o sol, Deus criou todas as coisas que existem pensando em você. E você é a obra-prima da criação de Deus. Entre todas as coisas que Deus fez, aquilo que é mais especial e que Ele mais ama é você. Deus, Ele é santo, que quer dizer que Ele nunca fez nada de errado. Nunca, nunca, nunca. E Ele, por Ele ser santo, Ele mora num lugar perfeito, o céu, a casa perfeita de Deus. Mas sabe, crianças, tem uma coisa que não pode entrar no céu, que é o pecado. O que é pecado? É tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir, desobedecer, pegar o que não é meu, achando que ninguém está vendo. Todas essas coisas são pecados e elas nos separam de Deus. A Bíblia chama isso de natureza pecaminosa. O que é natureza pecaminosa? É o desejo que eu e você temos de fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus nos ama tanto, lembra? Ele criou todas as coisas pensando em mim e você. Que Ele tem um plano maravilhoso. Um plano perfeito para que você e eu não fiquem longe dele. Deus enviou Jesus Cristo, o Filho perfeito dele, para que ele pudesse pagar pelo castigo que eu e você merecíamos por causa do nosso pecado. E a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em vez de você ficar separado de Deus por causa do seu pecado, você pode ser salvo por Ele. Eu e você desobedecemos a Deus quando nós pecamos, assim como Acã deixou Deus muito zangado, muito irado com aquele pecado dele. E aí, quando Deus falou para Josué que havia pecado no meio do povo de Israel, Deus não parou aí. Deus amava tanto aquele povo, mas não gostava do pecado dele. O que Deus fez? Deus revelou a Josué como que ele ia fazer para descobrir quem era o pecador. Porque naquele momento, Josué já sabia que tinha um pecador, que tinha acontecido um pecado. Mas ele não sabia quem era o pecador. E a Bíblia diz que Deus deu todas as instruções para Josué, para saber quem era o pecador. Assim como Deus deu as instruções para revelar o pecado e o pecador, Ele também quer ajudar você quando você for tentado. Você que já tem Jesus morando no seu coração, Deus pode ajudar você que já é salvo a vencer as tentações. Como, por exemplo, quando eu sou tentada? Sabe, crianças? Lembra? Quando papai vai tomar banho, deixa a carteira lá, você acha que você pode pegar um dinheirinho que ele não vai perceber. Quando lá na escola, seu amiguinho ganhou o celular, qual é o celular top aí do momento? iPhone 10, qual outro mais?
Esses aí, S não sei das quantas. S9, ó aí. Deixa lá e você fala, ah, eu vou pegar e ninguém vai saber que foi ele. E lá, quando você é outro coleguinha na escola ou na igreja, esquece o brinquedo, você acha ele muito da hora. Ninguém tá vendo, eu gostei, eu vou levar. Quando isso acontecer, sabe o que você vai lembrar? Quem é que lembra do versículo que a gente memorizou hoje? Alguém lembra? Vamos falar juntos aqui? Vamos ler aqui no cartaz juntos? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 1 Coríntios 10, 13. Quando isso acontecer, você vai parar e vai pensar, Deus é fiel. Ele vai me ajudar. Eu não sou tentado além do que eu possa suportar. A palavra de Deus está me ensinando isso. Então eu preciso, naquela hora que eu olhar aquilo ali, eu vou parar e vou pensar. Quando isso acontecer, você que já tem Jesus morando no seu coração, você deve lembrar o quê? Vamos ler junto comigo? Deus pode ajudar você que já é salvo a vencer as tentações. Lembra sempre disso, crianças. Sabe? Quando a gente pensa nas tentações, quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, aí a gente pode parar e pensar assim, Deus pode me ajudar quando eu for tentado. Assim também como Deus pode te ajudar. O que Deus fez lá na história, nossa história? Ele deu as instruções para Josué saber quem era o pecador. E vocês acham que Josué fez o quê? Josué, a Bíblia diz que Josué seguiu todas as orientações de Deus. Ele obedeceu ao Senhor. E aí Deus falou para Josué o seguinte, você vai mandar o povo se santificar, buscar o Senhor, orar, adorar a Deus, e na manhã seguinte eles vão se apresentar a você, tribo por tribo. Naquela época existiam 12 tribos e tinha várias tribos. Então vai apresentar tribo por tribo. Quando as tribos chegarem, Deus vai falar para você, eu vou falar para você, Josué, qual é a tribo que você vai investigar. Tipo assim, eu estou botando a palavra investigar, a Bíblia não usa essa palavra, né? Eu que estou usando. E aí aconteceu isso. Na manhã seguinte passaram as tribos. Quando chegou a tribo de Judá, Deus falou, opa, nessa tribo. Aí ele passou família por família, homem por homem, passando todo mundo. E aí a Bíblia fala assim, que, olha bem, eu vou ler aqui na Bíblia para vocês. Já Josué seguiu todas as orientações que Deus deu. E aí quando chegou a tribo de Judá, e aí chegou um homem, que vocês sabem o nome desse homem. Como é o nome do homem? Acã. Crianças, quando Acã chegou na frente de Josué, Josué falou para ele bem assim, olha bem, aqui no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 19, diz exatamente o que Josué falou para Acã. Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Ah, crianças, nessa hora, Acã confessou o pecado dele. Mas ele confessou o pecado porque ele foi confrontado. Deus precisou revelar para que ele confessasse. E a Bíblia diz que Acã respondeu a Josué bem assim, ó. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Naquele momento, quando todo o povo de Israel estava ali reunido para ouvir, né, para seguir todas as orientações que Deus estava dando para Josué. Imagine, gente, era muita gente que tinha lá naquela época. Então Josué foi passando, né, o povo todo, família por família, até que chegou quem? Acã. E ele reconheceu o pecado dele diante de todo o povo de Israel, mas somente depois que ele foi confrontado. E aí a Bíblia diz que na hora que Acã confessou o pecado, reconheceu o pecado dele, Josué chamou todo o exército de Israel e
E ficou todo mundo observando. E olha bem o que Acã continuou falando para Josué. Acã falou assim: ah, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os. Isso quer dizer o quê? Eu fui tentado, eu desejei e peguei. Aí ele diz aqui, tomei-os. E aí ele revela onde estão os objetos. Ele chega e fala assim, ó, e eu levei, enterrei na minha tenda. E ele fala exatamente como foi que ele fez. Como foi que ele fez? Lembra que eu falei no início? Ele colocou a prata, o ouro e a capa por cima. E aí ele falou, naquela hora Josué ordenou que alguns homens fossem até a tenda de Acã. E ali esses homens foram até a tenda de Acã. E aí começaram a cavar, né? Porque ele tinha feito um buraco lá para enterrar os despojos, os objetos. Muito obrigada. Os objetos que ele havia roubado. A barriga da tia é tão grande que bate nos negócios, os negócios caem toda hora, crianças. E aí, quando o soldado de Israel chegou lá na tenda de Acã, o que é que eles encontraram? Os objetos roubados. Uma capa feita na Babilônia, o ouro e a prata, exatamente como ele falou. A capa por baixo. A Bíblia diz que eles levaram esses objetos roubados e depositaram os objetos aos pés de Josué. Mas Josué não estava só. Lembra? Josué estava com todo o povo de Israel naquela hora. Ah, crianças, eu imagino que Josué deve ter ficado tão triste, tão decepcionado, não é verdade? E Acã? E a família dele? E os amigos dele? Todas aquelas pessoas, como é que eles não se sentiram naquele momento? A Bíblia conta que naquela hora Josué pegou os objetos roubados. Obrigada. Josué pegou os objetos roubados, pegou Acã, todos os bens dele, a sua família, e seguiram para um vale, um lugar onde ele seria disciplinado. E aí a Bíblia conta que nesse vale, era um vale de assim, ó, essa foto não é muito boa, porque como é muito antigo, a tia tentou conseguir uma foto, e aí é esse vale, ó, passa aí de mão em mão para você dar uma olhadinha, o local onde Acã foi disciplinado. A Bíblia diz que ele, naquele local, a família de Acã foi apedrejados e foram queimados, porque eles desobedeceram a Deus. E sabe por que a família de Acã também foi disciplinada junto com ele? Porque eles sabiam do que Acã tinha feito. E aí naquele lugar, juntamente com ele, Josué juntou um montão de pedras. E esse lugar existe até hoje. E esse lugar se chama o Vale de Jacó, ou o Vale da Confusão, o Vale da Infidelidade, o Vale da Desgraça. Ele existe até hoje, com esse monte de pedras. Ah, crianças, Deus, Ele nos ama tanto. Ele amava Acã e amava a família de Acã também. Deus amava aquele povo, mas Ele odiava o pecado deles. Sabe, ainda assim a Bíblia conta, no capítulo 8 do livro de Josué, que eles foram até Ai novamente, depois que o pecado foi descoberto. E eles conseguiram conquistar a cidade. Eles obtiveram vitória naquele lugar, na cidade de Ai. Porque isso só prova o amor de Deus pelo povo. Deus, Ele ama muito o povo, mas Ele odeia o pecado. Assim como Deus ama você também. E Ele quer perdoar os seus pecados. Talvez hoje você percebeu que o seu pecado te separa de Deus. Por isso, Jesus morreu na cruz para
pagar pelo seu castigo, mas a Bíblia diz que ele não ficou morto, que ele ressuscitou. E a Bíblia diz aqui no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você confia plenamente em Jesus e no que ele fez na cruz por você, não terá que ficar separado de Deus. Ele pode transformar o seu interior e você será capaz de viver com ele para sempre no céu. Eu gostaria que todo mundo fechasse os seus olhos agora e abaixasse a sua cabeça. E você que gostaria de crer no Senhor Jesus hoje para ter a vida eterna, levante uma das suas mãos. Muito bem. Você que levantou uma das